Okay. Welcome back to Calvary. Então, bem-vindos de volta aqui a Calvary. We are continuing our series on blessings and curses. A gente está continuando nossa série em bênçãos e maldições. This is a really big topic here in Brazil, E esse é um tópico bem grande aqui no Brasil, although it probably should not be. mas na verdade talvez não devesse. Okay, but what we did a few weeks ago, we started off looking at all the words in the New Testament for bless or blessed or blessing. Então, o que a gente fez algumas semanas atrás foi olhar todas as palavras que a gente tem nos textos originais para bênção ou abençoado ou abençoou e coisas desse tipo. In the New Testament. No Novo Testamento, obrigado. Okay? Isso. So we were looking at the ancient Greek. Então a gente está olhando aqui o grego antigo. Okay? Now we're going into the Old Testament. E agora a gente vai para o Antigo Testamento. And we're going to look at all the words for bless or blessed or blessing or any form of that word. Então, e lá a gente também vai olhar todas as formas de bênção, abençoado, abençoou e qualquer outra forma dessa mesma palavra. And we're going to look in the Hebrew. E a gente vai olhar isso agora então no hebraico. And we're going to see what does the Bible say, what are these words and what are their definitions. Então a gente vai ver o que a Bíblia diz, o que são essas palavras e quais são as definições. And we're going to see that things become much clearer. E a gente vai ver que as coisas ficam bem mais claras. Okay? So, let's get started. Então vamos começar. Looking in the ancient Hebrew, A gente vai olhar aqui o hebraico antigo. there are only 5 words that they have for bless, blessed, or blessing. E ele só tem 5 palavras para bênção, abençoado e abençoar, enfim. Okay? And one of them is not really used very often. E uma delas não é usada muito frequentemente. Okay, so it makes it a little more simple to go through and look at these words. Então isso vai deixar isso mais simples de olhar essas palavras. Okay, so let's start off. Let's look at the first word. Então a gente vai começar aqui a primeira palavra. Okay, the first word here is asher. Então a primeira palavra aqui é achar. Okay, Asher. and this word means to be successful, to prosper, to bless, E essa palavra significa então ser bem-sucedido, prosperar, abençoar, but also to go straight along the way. mas também seguir em frente no caminho. Okay, so we're going to see both of these definitions in here in the Old Testament. E a gente vai ver então essas duas definições aqui no Antigo Testamento. Okay, one of the first times this is used is in Genesis chapter 30. Então uma das vezes que ela é usada aqui é Gênesis capítulo 30, Look at verses 12 and 13. versículos 12 e 13. Depois deu Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Então disse Lia: para minha aventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou-lhe Aser. Okay, so this is the story of Jacob. Então essa aqui é a história de Jacó. Okay, he was kind of crazy, Ele era meio maluco and he wanted to have 4 wives. e ele queria ter 4 esposas. Okay, guys, bad idea. Caras, má ideia. Just don't do it, right? Não faz isso. Okay, if you want to bring more trouble in your life, you get more wives in your house. It's just trouble. Se você quiser ter mais problema na sua vida, traz mais esposas para dentro da sua casa. Okay, so this guy, he not only had sisters that he married, Então, e esse cara não só casou com irmãs, then he took their servants. ele também trouxe as servas. And so here, one of the servants has a son. E aí aqui uma das servas tem um filho. Okay, and Leah, one of the sisters, is so excited because she kind of considers that her son. Então, Lia, ali uma das irmãs, ela tá bem empolgada porque ela meio que considera, então, esse o filho dela. And so what does she say here? E aí o que ela diz aqui? She says, now everyone is going to call me blessed. Ela diz, agora todas me terão por bem-aventurada. And then she calls his name Asher. E ela chama ele então de Aser, ou Okay? Aser. Because this comes from the word Asher. E isso vem dessa palavra que a gente estava vendo, Asher, ou Okay? Asher. And so it's kind of cool. Asher is a name. There are some kind of famous people who have that name. Então, isso aqui é bem legal. Esse nome vem dessa palavra e tem até bastante gente que tem esse nome. And it means blessed. Que significa bênção, abençoado. That's pretty good, right? É bem legal, né? My name means twin. O meu nome significa gêmeo. I'm not a twin. Eu não sou um gêmeo. So, another time this is used is Proverbs 31. E outra vez que essa palavra é usada é em Provérbios 31, Look at verse 28. versículo 28. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, ele a louva.
This is talking about the virtuous woman. Aqui está falando sobre a mulher virtuosa. And she does all these awesome things. E ela faz todas essas coisas incríveis. And it says her children will rise up and call her blessed. E aqui diz que os seus filhos então se levantam e chamam-na bem-aventurada. She is successful, she is prosperous. Ela é bem-sucedida, ela prospera. What we see in Proverbs 31 is this woman is not only of great character, E o que a gente vê em Provérbios 31 é que essa mulher não tem só um excelente caráter, but she's very wise. mas ela também é muito sábia. And she makes money. E ela faz dinheiro. Says she buys a field and she sells it for a profit. Diz que ela compra um campo e vende por lucro. She makes sashes and sells it to the men down at the marketplace. sashes? I don't know, a thing that goes across your chest. Ai. Ela She makes clothing. faz roupas, isso aqui. Ela faz peças de roupas e ela vende no mercado. Okay, so this woman, she's prosperous. Então, essa mulher aqui, ela prospera. Okay, and so this is the word, asher. E essa é a palavra, ela é bem-aventurada, abençoada, a palavra asher. Okay, now to show you the other definition, look in Proverbs 9:6. E para olhar então aquela outra definição, a gente vê Provérbios 9:6. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Okay, so here it has nothing to do with blessing, Então aqui não tem nada a ver com bênção, but it talks about walking in the path, mas fala aqui sobre andar no caminho do entendimento. going straight, right? É aquela definição de andar, seguir pelo caminho. This is another part of this word. Essa é a outra parte dessa palavra. Okay, so this word's interesting, right? Essa palavra é interessante, certo? Okay, not super powerful as far as we use in our culture, Não é super poderosa como a gente tenta usar na cultura, okay, but it is somewhat relevant. mas ela é até relevante. Okay, talking about being successful or Ela prosperous. fala sobre ser bem-sucedido ou prosperar. Okay, now the thing about this word is this word is only used 17 times in the Old Testament. E aí, falando sobre essa palavra, ela só é usada 17 vezes no Antigo Testamento. So it's not a lot, right? Então, não é muito. Okay, now the next word is connected to this word. E a próxima palavra que é conectada com essa, This is the word esher. ela é a palavra esher. Okay, it's almost the exact same spelling. It just starts with an E instead of an A. É quase que meio que a mesma transliteração, só que começaria com um E e não com um A como a outra. Okay, so this word means blessed in the plural. Essa palavra, então, significa ser abençoado no plural. Okay, but it also can mean happiness. Mas ela também pode significar felicidade. Okay, we see this in Job chapter 5. E a gente vê isso em Jó capítulo 5, Look at verse 17. no versículo 17. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. He says, "Blessed is the man who God corrects." Ele diz, bem-aventurado, abençoado é o homem a quem Deus repreende. Is this not totally against our culture? Isso daqui não é totalmente contra a nossa You cultura? don't go and tell somebody that they're wrong in this culture. Você não diz pra alguém que ele está errado nessa cultura. It doesn't matter if they're making a left-hand turn from the right-hand lane with no signal. They're not wrong. Não importa se a pessoa vai virar à esquerda sem dar seta, não está errado. From the right lane. Ah, saindo da faixa da direita. Okay? Saindo da faixa da direita, querendo ir para outra faixa, cruzando todas sem dar seta, essa pessoa não está errada, você não vai dizer isso para ela. If you honk at them, you're wrong. Se você buzinar nessa situação, você está errado. Okay? But what the Bible says is you are blessed if God corrects you. Mas o que a Bíblia diz é que você é abençoado se Deus te corrige. The idea is that you're learning from your mistakes Então a ideia é que você está aprendendo com seus erros, so that you can become a better person. para que você se torne uma pessoa melhor. He says, happy are you when God corrects you. Ele diz que você é feliz quando Deus te corrige. You know, it's interesting because this is repeated almost exactly in Hebrews, in the New Testament. E é interessante que isso é repetido quase que exatamente em Hebreus no Novo Testamento. Okay, so it's something, when we see a principle in the Old Testament repeated in the New Testament, that's important. Então, quando a gente vê um princípio que a gente vê ele no Antigo Testamento, ele está repetido no Novo Testamento, isso é importante. Okay, God is going to correct you. Deus vai te corrigir. People might correct you. As pessoas podem te corrigir. Okay, if you're wrong, just say, okay, I'm sorry. Se você está errado, só diz, tá bom, desculpa. Okay, here's a side note, okay? Mais uma notinha aqui. And this one's free, okay? E essa aqui é de graça. Okay? If someone comes to you and talks to you about something that they think you did wrong, Se alguém vem pra você e fala sobre alguma coisa que eles acham que você fez errado, just apologize. só se desculpa. Even if you think you're not wrong. Mesmo se você acha que você não tá errado. It's so much easier. É tão mais fácil. I noticed that if someone says, hey, why'd you do that? Eu sei porque as pessoas às vezes dizem, por que você fez isso? And you say, oh,
sorry, I forgot. Ah. Or sorry, I didn't mean to. Ah. Or sorry, I wasn't thinking. Ah, tá, desculpa, eu não pensei nisso. Ou não, eu não percebi, ou então eu não estava pensando. It ends the situation right there. Isso termina a situação bem ali. But when you start arguing, no, I didn't know. No, it just escalates and makes things worse. Mas quando você vai só argumentando, dizendo não, mas isso não, aquilo, as coisas só pioram. Okay? So, happy is the man that receives correction, especially correction from the Lord. Então, feliz é o homem a quem Deus repreende, especialmente quando você recebe a correção do Senhor. Okay, another verse, Psalm 32, verses 1 and 2. Então, outro versículo, Salmo 32, versículos 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Okay, so here he talks about the guy, the man who is blessed. Então, aqui está falando sobre o homem, o cara que é abençoado. And he talks about the man who has his transgressions forgiven. E ele fala sobre o homem que tem suas transgressões perdoadas. How important is this, right? Quão importante é isso? Happiness comes to the person who has forgiveness. A felicidade vem para a pessoa que recebe perdão. Now, this is important because we saw this a couple weeks ago in Romans chapter 4. Desculpa, para a pessoa que tem perdão. E é importante que a gente viu isso em Romanos capítulo 4. Okay? We saw this word, this is the word makarios in the Greek. A gente viu essa palavra, a palavra makarios no grego. And it's used in this passage just like this twice. E ela é usada naquela passagem como aqui 2 vezes. Because it's a quote from this passage in the New Testament. Porque lá é uma citação dessa passagem, só que no Novo Testamento. And so he's saying there's a connection between blessedness and happiness. Então a gente vê ali uma conexão entre ser abençoado, bem-aventurado e felicidade. And forgiveness. E perdão. Because it's all coming through Jesus Christ. Porque tudo isso vem através de Jesus Cristo. Okay? This makes sense, right? Isso faz sentido, certo? When we receive the forgiveness of the Lord, Quando a gente recebe o perdão do Senhor, it's a type of blessing. é um tipo de bênção. And we are happy to have those sins washed away from us. E a gente é feliz de ter esses pecados lavados de nós. And in the Greek, it actually takes it one step deeper. E o grego, na verdade, leva isso um passo além. Some of you guys remember this word makarios, it actually means to be fully satisfied. Alguns de vocês devem lembrar, essa palavra makarios, ela significa ser completamente satisfeito. So if you want to be happy, you want to be fully satisfied, it only comes through forgiveness in Jesus Christ. Então, se você quer ser feliz, se você quer ser completamente satisfeito, isso só vem através de Jesus Cristo. And that's what we're all searching for, right? E é isso exatamente o que a gente está procurando, certo? That's why we buy the things that we buy. É por isso que a gente compra as coisas que a gente compra, né? That's why we do the things that we do. Por isso que a gente faz as coisas que a gente faz. Okay, if I can do this, then I can maybe get a promotion at my job, and then maybe I can make more money and I'll be more happy. Ah, se eu fizer isso, eu posso tentar conseguir uma promoção no meu trabalho, eu posso ganhar mais dinheiro e aí eu posso ser mais feliz. Maybe I can do this master's degree or this postgraduate course, and then I can get a better position in my job and I can make more money and I can be happy. Ah, se eu fizer um mestrado, um doutorado, eu posso então tentar uma outra posição no meu trabalho e aí eu vou conseguir mais dinheiro e eu posso ser mais feliz. If I buy this thing, this is going to make me more happy. Se eu comprar aquela coisa, ela vai me fazer mais feliz. That's what the world is in search of, right? É isso que o mundo tá procurando. And the Bible gives us the key to all of this. E a Bíblia nos dá a chave para tudo isso. If you want to be happy, you want to be fully satisfied in life. Se você quiser ser feliz, ser completamente satisfeito na vida, It only comes through Jesus Christ. isso só vem por Jesus Cristo. Only. Só. Okay? Very, very cool verse here. Versículo muito, muito legal. Okay, one more verse I think is important. Proverbs chapter 3, verse 13. Mais um versículo que eu acho que é importante aqui, Provérbios 3, versículo 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Man, so, you want to be happy? Então, cara, você quer ser feliz? Study wisdom. Estude sabedoria. How do you do that? Como você faz isso? Well, start off by reading the Proverbs. Então, comece lendo os provérbios. Okay, I've said this to you guys lots of times. Eu já falei isso pra vocês várias vezes. Read the book of Proverbs. Leia o livro de provérbios. Okay, now I asked some of you guys, hey, you ever read the book of Proverbs? E aí eu pergunto pra vocês, você leu o livro de provérbios? No, I couldn't do that. I didn't do that yet. Não, eu não consegui, olha só. Don't you want to be happy? Você não quer ser feliz? Okay, the Bible says, the man who finds wisdom will be happy. A Bíblia diz, o homem que encontra sabedoria é bem-aventurado, vai ser feliz. And then you have it right here. It's sitting on your bookshelf. It's collecting dust. Wipe it off E and aí- read it. E aí você tem aí, bem aqui, tá lá em cima da sua prateleira, juntando pó, tira o pó de cima e lê. Okay? You can do this. It's so simple.
Você pode fazer isso, é bem simples. There are 31 chapters in the book of Proverbs. Tem 31 capítulos no livro de You can Provérbios. read one every night right before you go to bed. Você pode ler um toda noite antes de ir pra cama. And in 1 month, you read the entire book of Proverbs. Em um mês você lê o livro inteiro. Okay? How simple is that? Que simples é isso. Each chapter will take you like 5 minutes. Cada capítulo vai levar tipo 5 minutos. 10 if you read super slow. 10 se você ler muito devagar. And then you will start to gain more wisdom. E aí você vai começar a ganhar mais sabedoria. Then when you finish, you read it again. E aí quando você termina, você lê de novo. And then you get more wisdom. E aí você ganha mais sabedoria. Man, you do this for 6 months, you're going to be a different person. Cara, você faz isso tipo 6 meses e você vai ser uma pessoa diferente. Okay? You want to be happy, right? Você quer ser feliz, não quer? Okay? Read the book of Proverbs. Lê o livro de Provérbios. Okay? Read Ecclesiastes as well. Lê Eclesiastes também. Okay? Read the rest of the scriptures. Lê o resto das escrituras. Okay? This is all very important for us, Isso right? tudo é bem importante pra gente. Okay? So, according to the scriptures, it says, happy is the man who finds wisdom and understanding. Search for it. Find it in the scriptures. Então, como diz aqui as escrituras, bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Então, busque nas escrituras. Okay, so the next word. Então, próxima palavra. The next word's a little harder to say. Essa aqui é mais difícil de falar. Okay, it's berach. É berach. Okay, this is only used 5 times in the Old Testament, Essa daqui só é usada 5 vezes no Antigo and Testamento. it's only found in the book of Daniel. E ela só é encontrada no livro de Daniel. Why? Por quê? This word actually is not Hebrew. This is actually Aramaic, Essa palavra aqui, na verdade, não é hebraico, ela, na verdade, é aramaico. but it's almost the exact same word as the word in Hebrew, which is the word barak. Mas é praticamente a mesma palavra que tem no hebraico, que é a palavra barak. Okay, so very, very similar, same root word, right? Tá, bem similares e mesma raiz. But Daniel, being in Babylon when he wrote, spoke in Aramaic and wrote these things in Aramaic. Mas Daniel, estando na Babilônia, ele escreveu e a gente tem essas coisas, então, em aramaico. Okay, now 4 of the 5 times it's talking about God. Então, 4 dessas 5 vezes está falando sobre Deus. Okay, because this word, it means to bless or to kneel down. Porque essa palavra, ela está falando sobre abençoar ou se ajoelhar. Okay, and so what happens? Então, o que acontece? Well, look at one example, Daniel chapter 2, verses 19 and 20. A gente tem um exemplo lá, então, em Daniel, capítulo 2, 19 e 20. Então foi revelado Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel, dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Okay, so Daniel talks here, it talks about worship, Então, nessa passagem aqui está falando sobre louvor and then it also says, blessed be God in heaven. e também sobre bendito seja o nome de Deus dos céus. Okay, so he's worshiping God. Então, basicamente, ele está adorando ao Senhor. That's this word. E é isso que é essa palavra. Okay, now, it's used like that 4 times. E ela é usada assim 4 vezes. The other time that it's used is Daniel chapter 6. A outra das 5 vezes é essa aqui de Daniel capítulo 6, Look at verse 10. versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. So it says that he kneeled down in his room to worship God. Então diz aqui que ele se ajoelhava para adorar a Deus. That's this word. É essa palavra aqui. Okay, so this is not exactly what we think of when we think of blessed, right? Então aqui também não é aquilo que a gente pensa sobre bênção. Okay, now, the last 2 words that we have in the Hebrew E as outras 2 palavras que a gente tem no hebraico are the most commonly used words in the Old Testament são as que são mais comuns no Antigo Testamento, for the word blessed, right? para a palavra bênção. Okay, so the first word is this word barak. Então, a primeira palavra é essa, barak. Okay, this is the same root as the Aramaic, right? É a mesma raiz daquela do aramaico que a gente viu Okay. antes. Very simple what it means to bless, to praise, to be blessed. Então, ela é bem simples, é adorar, louvar ou ser abençoado. It could also mean to kneel in adoration. E ela também significa ajoelhar em adoração. Or in some instances it could be to ask for a blessing. Ou, em outras situações, também pode ser pedir por uma bênção. Okay, so this one's used 331 times in the Old Testament. 131? Yeah. Tá, então essa palavra é usada 331 vezes no Antigo Testamento. That's a lot, right? É muito. Okay, remember, the most commonly used word in the New Testament for blessed was used only 50 times. Então lembra que a palavra mais comum que a gente tinha visto no Novo Testamento tinha... Sorry.
was 50 times. tinha sido usada 50 vezes. Okay, so this is really the most common word for blessed. Então, essa daqui realmente é a palavra mais comum para And we bênção. see it's used in all different ways. E a gente vê ela usada em várias formas. Okay, so we see this. Start off. Genesis chapter 1, verse 21, 22. Então a gente vê isso daqui, começando Gênesis capítulo 1, do 21 ao 22. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziam conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. So he blessed the animals in the ocean and the birds of the air and said, fill the earth, multiply. Então ele abençoou os animais do mar e da terra, dizendo, se multipliquem. Okay? And then he does the same thing in verse 28, same chapter. E é a mesma coisa aqui no mesmo capítulo, no versículo 27 ao 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. So he blesses man after creating man. Então ele abençoa os homens depois de criá-los, And he said, multiply, fill the earth, e ele diz para eles, homem e mulher, se multipliquem e encham a terra, and have dominion over the earth and over the animals. e dominem sobre a terra, sobre os animais. Okay? Very interesting, right? Bem interessante, certo? Okay, so this is the word to bless, right? Então, essa aqui é a palavra abençoar. Barak. Barak. Okay? Then he uses it again, Genesis 28, verse 6. E aí, essa palavra de novo aqui em Gênesis 28, versículo 6. Esaú viu que Isaac tinha abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para escolher ali uma mulher que, ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com uma mulher cananeia. Okay? So what happens is Isaac is sending his son Jacob away from the land of Canaan, and he says, don't marry a woman here, go off and find a woman from our land. Então, Isaac ele está abençoando Jacó e dizendo, não se case com uma mulher cananeia, nenhuma mulher daqui, vai lá para Padã-Arã, Our land, yeah. vai lá para nossa terra e case-se com uma mulher de lá. Okay? And so he blessed Jacob and then sent him on his way. Então ele abençoa Jacó e manda ele para o seu caminho. Okay? Continuing on. Então, continuando, Okay? 2 Chronicles 6. 2 Crônicas Look at 6, verse 13. versículo 13. Yeah. Ele havia mandado fazer uma plataforma de bronze com 2 metros e 25 centímetros de comprimento e de altura e 1 metro... Não, eu li errado, desculpa. Pera. Ele havia mandado fazer uma plataforma de bronze com 2 metros e 25 centímetros de comprimento e de largura e 1 metro e 35 centímetros de altura, no centro do pátio externo. Ele ficou de pé na plataforma, depois ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu. E o versículo continua. Okay, mas- so this is when Solomon finishes building the temple. Então, aqui é quando Salomão termina de construir o templo, The temple is magnificent, e o templo é magnífico, and he is doing the inauguration for the temple. e ele então está fazendo uma inauguração do templo. At this inauguration, he sets up this big copper area, bronze area, where he kneels down before the Lord. Então, nessa inauguração, ele chega até essa área de... Platform. Kind of. Essa plataforma que ele tinha construído, de bronze, e ele se ajoelha ali diante do Senhor. This word, when it says to kneel down, Essa palavra aqui, ajoelhou-se, this is barak. é a palavra barak. Okay, so you see, it works for blessing somebody, Então, a gente vê que significa abençoar alguém, but it also means to kneel down. mas também significa se ajoelhar. Okay, again, this is not what we think of in our culture when we talk about blessings. De novo, não é aquilo que a gente pensa na nossa cultura sobre bênção. Okay, now, one of the other verses we talked about probably a few months ago now E um versículo que a gente tinha falado algumas semanas atrás was Genesis 12:3. foi Gênesis 12:3. Okay, this is where God says to Abraham, I will bless those who bless you, I will curse those who curse you. É onde Deus diz a Abraão, olha, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem e amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Okay, this is the word barak. E ali é a palavra barak. Okay, so we're seeing there's a wide variety of uses here. Então a gente vê esse amplo uso para And ela. then even sometimes, like, I didn't put this verse in there, but Exodus 18, it's speaking of God, of blessing God. E a gente também não colocou o versículo ali, mas ela também é usada... In Exodus 18.
em Êxodo 18, se referindo a Deus, sobre abençoar a Deus naquele sentido que a gente já falou antes. Yeah, remember I told you guys before when I was in college, I was participating in a group called Campus Crusade for Christ. Então lembre que eu já contei para vocês há algumas semanas que quando eu estava na faculdade, que eu estava participando da Cruzada Estudantil para Cristo. And the worship leader, he stood up, he said, let's stand and bless the Lord. E aí o líder de louvor disse, vamos levantar e abençoar o Senhor, ou And I was bendizer o Senhor. what? Bless the Lord? No, he blesses us. What is that? E eu fiquei do tipo, tá, abençoar o Senhor? Não, ele que nos abençoa, como assim? Okay? No, biblically, we bless God and God blesses us. Não, biblicamente, nós abençoamos o Senhor e o Senhor também nos abençoa. So, he was right, not me. Então, ele estava errado, ele estava certo. Okay? So, Barak is very widely used. It's got a very broad definition. E a palavra, então, Barak tem um uso muito amplo, é uma definição bem ampla. And this is the word most commonly. When you see blessed, probably it's this word statistically, it's probably this word in the Old Testament. E então ela é uma palavra muito usada e estatisticamente, quando você vira abençoar, provavelmente é a palavra Barak. Okay, last word here. E a última palavra aqui Okay, this word is beracha. é a palavra Beracha. Okay, this word is probably the word that most is relevant to our culture. Essa aqui é a palavra que talvez seja a mais relevante para a nossa cultura. It talks about a blessing, a favor, or a benefit. Ela é uma bênção, ou um favor, ou um benefício. Or it could mean a happy or blessed man. Ou ela também pode ser um homem feliz ou abençoado. Okay, so this is usually what we're referring to when we talk about being blessed in our society. E é disso daqui que a gente está falando quando normalmente a gente fala na nossa sociedade sobre ser abençoado. Okay, now we're going to see some of this is relevant, but some of this is not so relevant for us. E a gente vai ver que parte disso é relevante, mas nem tão relevante assim pra gente. Okay, so let's take a look. Então vamos dar uma olhada. Okay, first of all, this word is used 69 times in the Old Testament. Primeiro, antes disso, essa palavra é usada 69 vezes no Antigo So Testamento. it's pretty common, but not as common as Barak. Então ela é realmente bem comum, mas não é tão comum quanto o Barak. Okay, but it's got a couple of ideas here that are very important. Então tem algumas ideias aqui que são bem importantes. Start off, look at Proverbs chapter 10, verse 6. Vamos ver então Provérbios 10, versículo 6. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. Here he says there's a blessing on the righteous. Então aqui ele diz que há uma bênção sobre o justo. Okay, so you hear people talking about how they want to be blessed. Então você vê pessoas falando sobre quererem ser abençoadas. Okay, well, here what it's saying is the righteous receive a blessing. Então aqui o que ele está dizendo é que o justo recebe uma bênção. Okay, you have to actually follow God if you want to receive a blessing. Então você realmente tem que seguir a Deus se você quiser receber uma bênção. Okay, I said this to someone recently Eu já disse isso recentemente. because the person kept saying, "Oh, I want God to bless me in this, bless me in this." The person was saying that. Ah, tá. Porque uma pessoa estava dizendo, Deus me abençoa nisso, me abençoa nisso. And I said, if you want God to bless you, you actually have to walk with Him. E aí eu estava dizendo, não, se você quer que Deus te abençoe, você na verdade tem que andar com Ele. Okay, that's important, right? Isso é importante, certo? Okay, the Bible tells us very clearly that the just shall live by faith. A Bíblia diz bem claramente, o justo viverá pela fé. So, if you want to be a just person, a righteous person, you have to walk by faith. Então, ele diz, se você quiser receber, se você quiser ser uma pessoa justa, você tem que andar por fé. And that means faith in Jesus Christ, right? E isso quer dizer fé em Jesus Cristo. It means you actually live with Him and walk with Him on a day-to-day basis. Significa viver com Ele, andar com Ele diariamente. It's not that you just go to church on Sundays and give your tithe and offering, Não só ir à igreja nos domingos e entregar talvez sua oferta ou dízimo, but you have a real relationship with Him that starts at home every single day. mas ter um relacionamento real com Ele que começa em casa todo dia. Okay? Now, here's the problem with this. E aqui está o problema com isso. If we, in the new covenant as Christians, Se nós, na nova aliança, como cristãos, we start to look at verses like this and say, okay, I need to do X, Y, and Z in order to be just, se a gente olhar então para versículos como esse daqui e pensar, eu tenho que fazer X, Y e Z para ser justo, okay, then it starts to become an Old Testament version of Christianity então isso acaba se tornando uma versão
do Antigo Testamento do cristianismo. And so it starts to become works-based. E se torna, então, baseado em obras. And so now it says, okay, God, I did X, Y, and Z. Now you do A, B, and C. Porque o que você está fazendo, então, é dizer, Deus, olha, eu fiz X, Y, Z, então agora me abençoe porque a tua I palavra remember diz. years ago, my father-in-law said this. E eu lembro que anos atrás meu sogro disse. He had some problem, I don't know what it was, with his car or something. Ele teve algum problema, talvez, com o carro dele, eu não lembro. And he actually said that. He said, man, I don't understand why this is happening. I mean, I'm giving my tithes every single month in the church. Ele diz, eu realmente não estou entendendo por que isso está acontecendo. Eu estou entregando meu dízimo todo mês na igreja. As if you give all your money to the church on a regular basis, Como se você entregar o seu dinheiro regularmente na igreja, you're never going to have a problem with your car. vai fazer com que você nunca tenha um problema no seu Your carro. car's never going to have problems. It's never going to break down. O seu carro nunca vai ter problema, nunca vai quebrar nada. What do those two things have in common? O que essas duas coisas têm em comum? Nothing. Nada. Okay? It's a works-based mindset. É uma mentalidade baseada em obras. Look at God, I'm doing these things, so you bless my life in these areas. Olha só, Deus, eu estou fazendo essas coisas, então você me abençoa nessas áreas. That's not grace. Isso não é graça. Grace means to receive something that you don't deserve. Graça significa receber algo que você não merece. If you didn't do anything to deserve it, then how can you complain, right? Se você não fez nada para merecer, então como é que você pode reclamar? Okay, so you receive these blessings from God, Então você recebe essas bênçãos but de you don't Deus, deserve it. mas você não merece. But when you become a works-based person, Mas se você se torna uma pessoa baseada em obras, then you're saying, okay, God, I did these things, therefore I deserve the blessing. aí você vai dizer, Deus, eu fiz essas coisas, e então eu mereço essas bênçãos. Well, that's not grace. Aí isso não é graça. Okay, that's an Old Testament version of Christianity. Isso é uma versão do Antigo Testamento para o cristianismo. And that's not really Christianity. E isso daí, então, realmente não é cristianismo. Okay, we'll talk a little bit more about that in just a sec. A gente já volta a falar disso daqui a pouquinho. Okay, but it says there is a blessing that comes upon the righteous. Então o que diz aqui é que tem uma bênção sobre o justo. Okay, so think about that. That is important to Então think about. pense sobre isso é importante. Okay, next verse, Proverbs 10, verse 22. Próximo versículo, Provérbios 10, versículo 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. So here it is. Então tá aqui. Okay, this is the verse that everyone loves, right? Esse aqui é o versículo que todo mundo ama, né? The blessing of the Lord makes someone rich. A bênção do Senhor faz alguém rico. That's what these guys are always talking about on TV, É right? disso que esses caras falam direto na TV, né? New apartment, imported car, new iPhone. Um apartamento novo, carro importado, um novo iPhone. Okay, and this is what you get when God blesses you. É isso que você recebe quando Deus te abençoa. Okay, now that's true. Tá, isso é verdade. God can give you these things. Deus pode te dar essas coisas. But you have to keep this in the context of the New Testament again. Mas você tem que manter isso no contexto do Novo Testamento. De novo. Remember when we were talking about blessings in the New Testament? Lembra que quando a gente estava falando de bênçãos no Novo Of Testamento, all the times that the word is used in the New Testament, de todas as vezes que essa palavra é usada no Novo Testamento, there was only one time that it talked about receiving physical things as a form of blessing. só tem uma vez que ela significa receber uma forma física de bênção. And that was in 2 Corinthians 9. E é em 2 Coríntios 9. In 2 Corinthians 9, it talks about you having things to give to others to bless them. E em 2 Coríntios 9 está dizendo sobre você receber coisas para você ter o que dar a outros. Isn't that interesting? Não é interessante? The physical blessing is to give to other people. A bênção física é para dar para outras pessoas. Maybe God does give you a new imported car. Talvez Deus te dê mesmo um carro novo importado. That's great. Muito legal. Okay, it says the blessing of the Lord comes with no sorrow. Diz que a bênção do Senhor não inclui dor alguma. Amen, right? Receive Amém. it. Que legal. Okay? Recebe. But Recebe. you have to have the mindset of the New Testament. Mas aí você tem que ter a mentalidade do Novo Testamento. And that mindset is, this blessing is not for me. E aí essa mentalidade é, essa bênção não é para mim. How can I use this blessing to bless other people? Então, como eu posso usar essa bênção para abençoar outras pessoas? Who can I give a ride to go to church? Para quem eu posso dar uma carona para vir para a igreja? Who can I give a ride to go home? Ou para casa? Okay? Who can I move their stuff for them? Ou eu posso ajudar alguém com uma mudança? Okay? How can I use this car to bless other people? Como eu posso usar esse carro para abençoar outras pessoas? God gives you a new apartment. Deus te dá um apartamento novo? Amen. Receive it. Amém, recebe? But then how can you use that apartment to bless
other people? Mas como você então pode usar esse apartamento para abençoar outras pessoas? How can you use that apartment for the kingdom of God? Como você pode usar esse apartamento para o reino de Can Deus? you have a small group there? Você pode ter um grupo pequeno lá? Can you have a prayer meeting, a Bible study? Você pode ter um encontro de oração, um estudo bíblico? Can you bring people over who are less fortunate and bless them with a dinner or a lunch? Você pode trazer pessoas menos afortunadas na sua casa e talvez abençoá-las com um jantar ou It's almoço? not about you having the most beautiful place. It's about you using that place to bless others. Não se trata de você ter o lugar mais lindo, mas de você usar esse lugar lindo para abençoar outros. And this is where these ideas from the Old Testament become New Testament principles. E é aí que essas ideias do Antigo Testamento se tornam princípios do Novo Testamento. Okay? I would love for God to bless me with riches. Eu adoraria que Deus me abençoasse com riquezas. Yeah, I would not complain if I had, 100,000 in the bank. That'd be great. Eu não reclamaria se tivesse lá 100 mil no banco. But I can't be looking at that and saying, okay, then I can have this, and this, and then I'll be happy. Mas eu não posso olhar do tipo, não, então se eu tiver isso e aquilo, aí eu vou ser feliz. That's materialism. Isso é materialismo. That's what the world's going after. É disso que o mundo está atrás. Okay? That doesn't bring happiness. Isso não traz felicidade. Otherwise, the world would be completely satisfied. Ou de outra forma, o mundo estaria completamente satisfeito. But it's not. Mas não tá. Because full satisfaction only comes in Jesus Christ. Porque satisfação completa só vem em Jesus Cristo. And something can bring you a moment of happiness, E algo até pode te trazer um momento de felicidade, but that material thing will never satisfy your soul. mas essa coisa material nunca vai satisfazer a sua Okay? alma. Unless you want to use that for the kingdom of God. A não ser que você coloque isso para ser usado no reino de Deus. Okay? So we have to always keep this in mind. Keep 2 Corinthians 9 in your context. Então, a gente sempre tem que ter essa mente, manter 2 Coríntios 9 no contexto. Okay, let's see a few other times this word is used. Então, a gente viu algumas vezes que essa palavra é usada. Okay? Genesis 28 talks about the blessing of Abraham being passed down to Jacob and then down to Isaac and then on to Jacob. Então, em Gênesis 28, a gente viu a bênção de Abraão sendo passada a Jacó. So that's a cool thing. Isso é uma coisa legal. Okay? 2 Kings chapter 5, this is a great story. Segunda Reis também é bem legal, é uma história muito legal. This is the story of Naaman. He is the general of the Syrian army. É a história de Naamã, ele é o chefe do exército sírio, Okay? And he got leprosy. general, desculpa, e ele ficou com lepra. Okay? He's going to die. E ele vai morrer. And then someone tells him, "Hey, you know what? There's a man of God down in Israel. He can heal you." E alguém diz pra ele, olha, tem um homem de Deus... Down in Israel, and he can heal you. Tem um homem de Deus lá em Israel e ele pode te curar. Okay? Go down there and talk to him. Vai lá e fala com ele. And he goes down and he meets Elisha. E aí ele vai lá e encontra Eliseu. Okay? And he actually heals him. E ele, na verdade, cura ele. Okay? Now see what happens here, verse 14 and 15. Vamos ver o que acontece aqui, 2 Reis 5, 14 a 15. Assim, ele desceu ao rio Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. Okay? The word present at the very end. Essa palavra presente vem aí no final. He says, "Please receive this gift from me." Ele diz, olha, por favor, receba esse presente de mim. Now Elisha doesn't receive the gift. Então Eliseu não recebe o presente, Okay? But he wants to give this gift to him to say thank you. mas ele quer dar esse presente ali e dizer muito obrigado. Okay? That's cool, right? Isso é legal. Okay? This is the word I can't even pronounce it anymore. Beraha. Essa é aquela palavra beraha. Okay? It also means like a present, to give someone a gift. Ela também significa um presente, dar alguém um presente. Okay? So it's not just a blessing that comes from God, but it could be something that you're offering to somebody else. Então não é só uma bênção que venha de Deus, mas é alguma coisa que você possa estar oferecendo para outra pessoa. Okay? 2 more verses. Então, mais 2 versículos. Nehemiah 9:5. Neemias capítulo 9, versículo 5. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serabias, Odias, Sebanias e Petaías conclamavam o povo... Come on, man. Desculpa, depois de todos esses nomes, português agora ficou difícil. Conclamavam o povo dizendo, levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda a expressão de louvor. Okay, so these are the Levites Então esses são os levitas, with all these hard names, right? que são sempre nomes difíceis. I don't feel bad for him because I had to read them all in English this morning. Eu não me sinto tão mal
Tom não se sente tão mal por mim porque ele teve que ler tudo isso em inglês hoje de manhã. Okay? But what they're doing, they're calling the people to rise up and bless the Lord. Então o que ele está fazendo ali? Ele está chamando todas as pessoas para se levantarem e abençoar, bendizer o Senhor. Okay, so this action of receiving this blessing is actually something that we can do again to God. Então, de novo, receber essa bênção é algo que a gente pode fazer a Deus. Okay? Last verse, Malachi 3:10 and 11. E o último versículo aqui, então, Malaquias, capítulo 3, de 10 ao 11. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Okay, so this is a famous verse, man. I think all the churches preach this on a weekly basis here. Então, esse daqui é aquele versículo bem famoso. Eu acho que todas as igrejas pregam esse versículo semanalmente. They're always talking about verse 11, the devourer. Elas sempre estão falando do versículo 11, o devorador. Watch out for the devourer. He's going to devour your house. Olha, cuidado com o devorador, que vai devorar a sua casa. Okay, guys, first of all, let's remember the context of this, right? Então, pessoal, de novo, vamos lembrar o contexto aqui. This is talking about the nation of Israel bringing the first fruits of all of their crops and all of their herbs and everything into the temple. Aqui está falando sobre a nação de Israel, trazendo a primícia, os primeiros de todos os seus frutos, de todas as suas colheitas, de todas as suas colheitas, e trazendo para o templo. This was a requirement for the nation of Israel, and it was a substance for the Levites and the priests that were working the temple. Esse que era um requisito para as pessoas de Israel e era a substância, era aquilo que ia manter os levitas que trabalhavam no templo. Okay, what churches here today will use, they'll take this verse and they'll be like, listen, if you're not giving your tithes every single month, the devourer is going to come, he's going to eat up your house. Mas aí o que as igrejas fazem é pegar só esse trecho sem contexto e dizer, olha, se você não trouxer o seu dízimo, o devorador vai na sua casa e vai devorar a sua casa, enfim. Now, don't worry about that. Não se preocupa com That's isso. not for us, right? Isso aqui não é pra gente. Okay, now, the principle is still there. Mas o princípio ainda está ali. We see this actually in the Proverbs, and every time you see some in the Proverbs, you got to make note of that. E a gente vê ele, na verdade, até nos provérbios, e toda vez que se encontra alguma coisa nos provérbios é bom você notar. Okay, it talks about being generous. Fala sobre ser generoso. It talks about he who waters will also be watered himself. Waters. Yeah. Fala sobre que aquele que rega também vai ser regado, vai Okay? receber. It says the generous soul will be blessed. Fala que aquela alma generosa vai ser abençoada. And then that's repeated in the New Testament. Isso também é repetido no Novo And Testamento. specifically 2 Corinthians 9. E especificamente em 2 Coríntios It 9. talks about us being generous and giving offerings to those who are in need. Fala sobre a gente ser generoso e dar ofertas para aqueles que estão em necessidade. Okay? But we don't need to worry about whether we're giving a certain percentage every single month or whatever. A gente nem se preocupa com dar um certo percentual todo mês ou coisa assim. Give generously out of your heart. Dê generosamente do seu coração. If you feel like, no, I don't want to give 10%, I think I'm supposed to give 8%. Se você sente, não, eu sinto que eu não deveria dar 10%, eu deveria dar 8%. Give 8%. Dá 8%. Okay? If you feel like, no, I should be giving 15%, give 15%. E se você sente, não, eu deveria dar 15%, então dê 15%. What we see is a principle of generosity in giving, and that's really emphasized in the New Testament. O que a gente vê é um princípio de generosidade em dar, e isso é bem enfatizado no Novo Testamento. But there's actually kind of a debate whether we're supposed to give a tithe or not. The word tithe means 10%. Mas até é debatido se a gente deve entregar um dízimo ou não, e a palavra dízimo significa 10%. Okay? Now, whether we give a tithe or not, that's okay. Então, se a gente dá um dízimo ou não, tudo bem. But the New Testament says very clearly that we should be generous in our giving and that we should give to God first. O Novo Testamento diz que a gente deve ser generoso ao dar e que a gente deve dar a Deus primeiro. Okay? So that should be our first principle, right? Então, esse deve ser o nosso primeiro princípio, certo? Okay. In the Old Testament, when he's talking about the temple, Então, no Antigo Testamento, falando ali do templo, God said, give your tithes and see, I will bless you so much you won't have enough room to store everything. Deus estava dizendo, olha, entrega o seu dízimo e você vai ver que eu vou te abençoar tanto que você não vai ter onde guardar. Okay? So, here's a blessing that's coming from God. Então, tá aí a bênção, tá vindo de Deus. Directly related to 2 Corinthians 9 again. De novo, diretamente relacionado a 2 Coríntios 9. Give generously and you will receive back everything you give. Dê generosamente e você vai receber de volta de tudo que você dá. So that's the principle, right? Então, esse é o princípio. Okay, so very cool. Então, bem legal. Okay, so we can see this word
is used also in very different senses Então a gente viu que essa palavra também é usada em vários sentidos diferentes, because it can mean to receive, but also can mean to bless God. porque ela também pode significar receber, mas também abençoar a Deus. And then it also has that blessing of Abraham going down through the generations. E também tem essa bênção de Abraão descendo por gerações, Okay? And then it also can mean giving a gift to somebody. e também significa dar um presente para alguém. Okay? So you guys can see this is not real clear-cut things. Então a gente consegue ver que isso daqui não é uma coisa tão precisa. Okay? But what we can see is that there are blessings that come to us. Mas o que a gente consegue ver é que há bênção sim para Okay. nós. But this should never be our focus of just receiving for us. Mas isso nunca deveria ser o nosso foco, receber só pra gente. And this is where the culture here in Brazil today is totally perverted the gospel. E é aí que a cultura no Brasil hoje perverteu totalmente o evangelho. Okay? They're emphasizing money in everything. Eles estão enfatizando dinheiro em tudo, They're trying to get more and more from the people. tentando receber mais e mais das pessoas, Creating things like the tribe, criando coisas tipo trízimo, okay, where you give 10% to the Father, 10 to the Son, and 10 to the Holy Spirit. onde você daria 10% pro Pai, 10% pro Filho e 10% pro Espírito Santo. Man, that guy has no fear of God. He's going to stand before God. He's going to be like, "What are you doing?" Cara, esse cara não tem temor nenhum de Deus e ele vai estar em pé diante de Deus e Deus vai dizer: o que você estava fazendo? Okay, O what were you thinking when you tried to take all my people's money? que você estava pensando quando você tentou tomar todo o dinheiro do meu povo? Didn't you read the verses where it says, "A love of money is the root of all kinds of evil"? Você não leu os textos que diziam como o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de males? Okay, so we have to be very careful with this because the society today around us, especially the Christian culture, is absolutely terrible in this area. Então a gente tem que tomar bastante cuidado porque a sociedade e especialmente a cultura cristã nessa parte tá bem... Sorry, It's terrible. tá bem terrível. Okay, and remember going back to that first verse in Proverbs 10:6. E lembre também de voltar àquele primeiro versículo em Provérbios 10:6. Receiving a blessing is not a works-based system. Receber uma bênção não é uma coisa baseada em obras. Man, I heard this on the radio. Cara, eu escuto isso no rádio. On 92.3, that's a really good radio station. 92.3. Yeah. 92.3 é uma rádio muito They boa. have really good conservative Bible teaching. Eles têm ensinos conservadores muito bons And this- da Bíblia. This guy was saying, man, if you don't do X, Y, and Z, you're not going to receive the blessing of God. E esse cara estava dizendo, se você não fizer XYZ, você não vai receber a bênção de Deus. And I'm driving, I'm like, man, what is this garbage? E eu tô lá dirigindo e falando, cara, o que é esse lixo? Okay, this guy is perverting the grace of God. Esse cara tá pervertendo a graça de Deus. He's making it a works-based system again. Tá tornando ela baseada em obras de novo. We don't live under the Old Testament. A gente não vive sob o Antigo We don't Testamento. live under all the laws and the rules that the nation of Israel had. A gente não vive sob todas as leis e regras que a nação de Israel tinha. Because Jesus established a new covenant based upon the blood of Jesus. Porque Jesus estabeleceu uma nova aliança baseada no seu próprio sangue. Okay? And so he said, now you're going to have the new covenant. It's a new covenant based upon grace, based upon the Holy Spirit. E ele disse, olha, vocês agora estão recebendo essa nova aliança que ela é baseada na graça, baseada no Espírito Santo. And that grace is something that we don't deserve. E a graça é algo que a gente não And merece. God blesses us sometimes when we're doing everything wrong. E Deus nos abençoa toda vez, mesmo a gente fazendo tudo errado. Okay? Now, is it still important to be wise? Então, ainda é importante ser sábio, To try and follow good principles with your money and with your possessions? tentar seguir bons princípios com seu dinheiro, com suas posses? Absolutely. Absolutamente. You can't just be like, yeah, I'll just leave my car wherever I want, leave the doors open, the key in the ignition. Você não pode só simplesmente deixar o seu carro onde você quiser, deixar a porta aberta e a chave na ignição. And just expect it to be there. E esperar que ele continue lá. It might not be there when you get back. Pode ser que não esteja quando você voltar. Okay? That's because you're dumb, not because God's cursing you. Isso é porque você é burro, não porque Deus está te amaldiçoando. Okay? So we have to be wise, right? Então, a gente tem que ser sábio, certo? Take your money, use it wisely, right? Se você quer dinheiro, então se você recebeu o dinheiro, use ele sabiamente. Okay? But then remember that it's not about us. Mas então lembre, não se trata só da gente. Like, oh, I committed this sin, and so now God's going to take away my 13th salary or whatever. Então, tipo, eu cometi um pecado e Deus então vai tirar o meu, sei lá, 13º salário. Okay? That's not how it works, guys. Não funciona assim. Okay? Now, maybe in the Old Testament that could have happened. I don't know. Talvez no Antigo Testamento poderia ser. Não Okay, we sei. see some examples where people were kind of stingy. They were kind of, tight-fisted. Tight-fisted. Yeah. Tá, Não, Chewbacca.
Então, a gente vê alguns exemplos de pessoas que estavam sendo bem mão de vaca And then God killed them. e Deus matou essas pessoas. And you're like, whoa, that's serious, right? E você olha e fala, cara, isso é sério. Okay, but we don't see that happening in the New Testament. Mas a gente não vê isso acontecendo no Novo Testamento. We see people lying to the church, to the leaders. A gente viu pessoas mentindo para os líderes na igreja. Oh, don't lie, don't lie. Opa, não minta. Okay, and then God killed them E Deus matou essas in the pessoas church. dentro da igreja. Man. Cara, Okay, so don't lie, but Não- that's a whole other principle. não minta, mas esse é um outro princípio. Okay, so here's the thing. We don't need to run away from blessings. Então, aqui é a coisa. A gente não quer fugir de bênçãos. Okay, it's not wrong to want to be blessed. Não é errado querer ser abençoado. But don't think that by doing X, Y, and Z, you're going to receive a special blessing. Mas não pense que por fazer X, Y, Z você vai receber uma bênção especial. Okay, it's based upon the grace of God. É baseado na graça de Deus. We walk by faith in Jesus Christ, A gente anda pela fé em Jesus Cristo led in everything by the Holy Spirit. e dirigido por tudo no Espírito Santo. Okay, whatever He tells you to do, you do it. Tudo que ele diz pra você fazer, você faz. But that means you have to be listening. You have to have a relationship with Him. Mas isso significa que você tem que estar ouvindo, você tem que ter um relacionamento com ele. That's the basis of everything. E essa é a base de tudo. And then, if you're not sure what to do, be generous. I'm sorry. If you're not sure what to do, be generous. E se você não tem certeza do que fazer, seja generoso. Okay, that's a good principle that we see all throughout the Bible. E esse é um bom princípio e a gente vê ele pela Bíblia toda. And even what we see in the book of Proverbs, it says that he who gives to the poor, God will give back to him. E até o que a gente vê em Provérbios também, aquele que dá ao pobre, Deus vai dar de volta a ele. Okay, well, let's give to the poor then. Let's be generous. Então tá, vamos dar ao pobre, vamos ser generosos. Okay, so these are some really important principles for us to understand when we're talking about blessings. Então esses são princípios bem importantes da gente aprender quando a gente fala então sobre bênçãos. Okay, now, we have been blessed with Jesus Christ. Então a gente foi abençoado em Jesus Cristo. And so we want to turn that blessing back to Him to bless Him. E a gente então quer voltar essa bênção para ele e abençoá-lo. So we're gonna praise Him. Então nós vamos louvá-lo. So let's stand, let's worship the Lord, Então vamos levantar e adorar o Senhor. and let's praise Him for His grace and His mercy that He poured out upon us on the cross. E vamos louvá-lo pela graça e a misericórdia dele que foi derramada sobre nós na cruz.